Bom, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos com os nossos irmãos sobre o capítulo 45 da obra Conduta Espírita. O tema de hoje é perante a codificação kardeciana. Então nós vamos ler os itens que foram elencados por André Luiz e em seguida nós iremos fazer os nossos comentários. Perante a codificação kardeciana, é o capítulo 45 do livro. Recordemos constantemente os ensinos insubstituíveis e sempre momentosos que iluminam as páginas da codificação kardeciana, de onde extratamos alguns breves tópicos. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sobre a forma alegórica. Bem, meus irmãos, esse primeiro item aqui fica claro a importância do Espiritismo nas nossas vidas. Nós sabemos que temos aí no mundo várias denominações religiosas que nós respeitamos, que nós consideramos válidas, mas alguns aspectos que a doutrina espírita trouxe para nós são extremamente esclarecedores e ampliam em muito o ensinamento de Jesus. Tanto é que ele, na sua passagem no Evangelho, ele nos fala que nos enviaria o Consolador prometido, que iria explicar todas as coisas. Nós sabemos que as outras religiões interpretam essa passagem de uma outra maneira, mas nós espíritas sabemos que Jesus estava se referindo ao Espiritismo. Porque, por exemplo, apenas um tópico em relação ao ensinamento espírita. A maioria das religiões ainda relatam, as religiões tradicionais, ainda relatam a existência do céu e do inferno. Relatam que depois que a pessoa morre, só tem dois destinos: ou a felicidade total, que se dará para os eleitos que participarem de determinadas religiões ou de seguirem determinados conteúdos, ou então aqueles irmãos que são desregrados, são desequilibrados, que vão ficar no inferno eternamente, não vão ter mais nenhuma oportunidade de se renovarem, de saírem daquela situação. E a doutrina espírita nos fala que não é isso, né? Não é isso que Jesus nos coloca. Porque tem aquela passagem do Evangelho em que Jesus se vê diante de Nicodemos, em que ele relata que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso aí é a referência, essa passagem é a referência de Jesus à reencarnação, mostrando que a reencarnação é o caminho de renovação espiritual. Então nós erramos muito, nós nos afastamos da lei divina, mas Deus é um Pai extremamente misericordioso e nos permite, ao longo do tempo, vivermos muitas vezes para que nós possamos redimir os nossos erros. Então isso é um ponto pacífico para nós espíritas. A gente sabe que o inferno não existe. A gente sabe que a figura do demônio é uma alegoria exemplificando aquela pessoa que se afastou do mal, se afastou do bem, que se afastou do caminho da plenitude, em que enveredou pelo rumo das imperfeições. Então a gente sabe disso tranquilamente. Então não tem como você ficar preocupado, né? Achando que eu vou para o inferno, eu vou para um umbral denso, vou ficar lá a vida toda. Ele sabe que o umbral denso
que é a denominação que o espírita dá às regiões de sofrimento do mundo espiritual, as regiões infernais, mas são regiões transitórias, porque os espíritos protetores lá se encontram trabalhando para remover aqueles companheiros de lá, dessas regiões, faz com que nós temos esperança no amanhã. Então isso aí é apenas um ensinamento que nos mostra que a doutrina espírita é consoladora, sim, porque nos dá esperança. Então, se você tem um irmão ou alguém da sua família que foi uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que se envolveu no crime, que era má, né, que estava numa situação de desequilíbrio, essa pessoa ela conseguirá se recuperar e ela irá para um caminho melhor. Então todos nós um dia já passamos por situações muito difíceis e hoje aqui estamos aprendendo com a doutrina espírita a nos redimir. Então isso é um consolo para nós, né? Isso aí é uma possibilidade maravilhosa que nós temos de acreditar no ser humano. Então, por isso que o Espiritismo é importante, por isso não é a melhor religião, não se considera detentora da verdade, mas traz uma ampliação de conhecimentos em cima do que Jesus coloca. Então, a partir daqui desse prólogo que André Luiz fez, André Luiz pegou pontos da codificação retirados do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos e vai nos relembrando alguma coisa. Então vamos continuar. Essa passagem que eu vou ler agora é do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, exatamente, André Luiz nos recomendando o amor. O amor como uma alavanca, né? André Luiz baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que foi André Luiz que escolheu essa passagem. Então, os espíritos nos falam, os bons espíritos, André Luiz, Bezerra, Joana de Anjos, nos fala sobre a importância das duas asas. Então, nós temos a asa do intelecto e temos a asa da moral. Nós precisamos desenvolver essas duas asas. Até hoje, a humanidade desenvolveu mais a asa do intelecto. Então, nós temos aí uma civilização que tem uma tecnologia avançada, mas que falta moralidade. Então, por exemplo, nós estamos vendo no momento, infelizmente, o ressurgimento de uma tensão que nós, seres humanos, já imaginávamos que estava superada, que está sendo retomada por falta de esclarecimento das lideranças políticas do nosso planeta. Aquela tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos por causa da Ucrânia e se criando ali uma situação de medo, né? De que aquilo ali possa gerar um conflito armado entre duas grandes potências que têm armas nucleares de alto poder destrutivo que pode até fazer com que o planeta sucumba. Então, vejam que é o que? Isso aí denota a falta de moral dos nossos habitantes, né? Porque se os nossos líderes políticos conhecessem o Evangelho, se colocassem em prática, porque a gente vê que tem muito líder político no mundo que fala muito em Deus, em família, fala em Deus, em família, em tradição, mas na verdade é um discurso, porque a prática não se coaduna com esse posicionamento. A prática é totalmente apartada de conhecimentos de vivência evangélica. É uma teoria eleitoreira para enganar
os eleitores, né? Mas a gente não vê aí os nossos políticos preocupados com Deus, com família, nada disso. Só um discurso. Então, isso, a situação política do nosso país, esses conflitos armados que surgem no mundo inteiro, na África, no Oriente Médio, né, mostram um estado de ignorância moral, de imperfeição moral do nosso planeta ainda, né? Nós somos um planeta que estamos avançando muito em tecnologia, nós temos aí uma série de avanços na ciência. A gente viu que agora, com a pandemia, o pouco tempo que a ciência levou para descobrir uma vacina, né? A vacina era algo que precisava de anos e anos de pesquisa, agora em um ano e meio, se conseguiu uma medicação para o vírus, não resolveu, mas já diminuiu aí a, aquela mortandade que estava acontecendo, né? Ainda não acabou a pandemia, mas já estamos avançando. Então isso mostra que intelectualmente nós temos recursos, agora moralmente nós ainda estamos muito falhos. Então a doutrina espírita veio para relembrar essa situação. Ela veio para nos mostrar a necessidade na condição de espíritos imortais, na condição de seres que irão reencarnar ao longo das existências, a necessidade da adoção de um processo evolutivo baseado na moral e baseado no intelecto. Nós precisamos, nessa existência que conhecemos o Espiritismo, colocar em prática esse ensinamento. Então, voltando aqui ao texto, essa passagem do Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. Isso é essa passagem do Livro dos Espíritos. Bem, então, os espíritos superiores são aqueles instrutores que nós temos. São os amigos espirituais, são aqueles benfeitores da humanidade que caminham ao nosso lado, nos auxiliando. E nós sabemos que existe, devido ao avanço do espiritismo, aquelas comunicações mediúnicas, psicofônicas ou psicográficas, que às vezes são colocadas como revelações. Então a gente está num momento em que muitas pessoas, né, recebem comunicações mediúnicas e que se colocam como reveladores, falando que a transição já começou. Então, por exemplo, a gente sabe que a transição está se processando, mas tem algumas comunicações que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, uma ocasião eu vi aí no início da pandemia um informe de um médium falando que todo mundo que estava desencarnando na pandemia ia para o exílio planetário. Que essas pessoas que desencarnaram, todas já vão direto para isso. Aí não tem nenhuma comprovação sobre isso. A gente sabe que realmente o exílio está acontecendo, não só em relação à pandemia, mas em relação a outros setores, a outras pessoas que estão desencarnando em outras situações. Muitos já não retornaram para o planeta, de acordo com Chico Xavier, Divaldo, desde a Segunda Guerra Mundial, com a desencarne dos líderes da Segunda Guerra Mundial e alguns companheiros que foram ligados ao nazismo, né, e ao fascismo. Alguns desses irmãos não retornaram mais ao nosso planeta, já serão encaminhados para um mundo primitivo. Então a gente sabe que isso ocorre. Agora, vai afirmar que todo mundo que está na pandemia
já vai para o exílio, saiu. Então, como verificar se essas comunicações são reais? Nós temos que ver a linguagem do espírito, o conteúdo doutrinário. Aqui, ó, linguagem nobre, digna, repassada na mais alta moralidade. Então, nós temos que ver essas condições. Quando nós verificamos uma comunicação mediúnica, pode estar lá, Bezerra, mas você tem que analisar o conteúdo. Nós temos que ver a veracidade da comunicação. Não é porque está escrito Bezerra que você já vai acreditar. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com as comunicações mediúnicas atuais, porque tem muito livro espírita que tem rótulo de espírita e que é na verdade espiritualista, que traz informações que não estão ligadas à codificação. Por isso que é importante nós verificarmos e estudarmos profundamente a codificação kardeciana, porque o que está em desacordo com Kardec não deve ser considerado. Uma comunicação mediúnica que vai entrar em choque com aquilo que Kardec coloca, não tem que ser considerado. Continuando aqui, ainda com o Livro dos Espíritos. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. Bem, aqui é aquela recomendação dos amigos espirituais acerca da reforma íntima. Então nós todos, né, às vezes, temos aquela curiosidade de saber, o que eu fui na outra encarnação? Será que eu fui rei? Será que eu fui príncipe? Será que eu fui um escritor? Então muitos de nós tem essa curiosidade. Mas é muito simples nós verificarmos o que fomos. É só analisarmos o que somos hoje. Se nós verificarmos as nossas tendências, aquilo que nós temos, aquelas ideias inatas que nós possuímos, os impulsos que ainda temos a nível de sexualidade, a nível de desequilíbrio emocional, de falta de humildade, então nós vamos ver o que fomos. Já vamos ter uma ideia daquilo que fomos se a gente não tiver certeza do nome, né, da personalidade em si, a tendência daquilo que fomos fica bem claro. Então, para isso, nós precisamos da reforma íntima. Nós temos que nos conhecer, nós temos o dever de olhar para dentro de nós e verificarmos quais são as nossas limitações, quais são os nossos defeitos. Nós sabemos que todos nós ainda padecemos do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Né? E nós precisamos lutar contra essas tendências, lutar contra esses limitantes da nossa personalidade para sermos melhores. Então, se nós somos muito egoístas, muito vaidosos, muito orgulhosos, é muito simples a gente saber o que fomos. Fomos pessoas nas vidas anteriores afastadas do bem. Não importa a classe social. Né? Porque às vezes a pessoa fica preocupada, mas eu acho que eu fui um rei, que eu fui um príncipe, e daí? Né? Se você for um rei tirano, se você for um príncipe desequilibrado, voltado para orgias, voltado para a exploração indevida dos seus súditos, o que adianta você ser príncipe? O que adianta você ser rei? Não adianta. Né? Quer dizer, então, esse conhecimento, essa noção, a gente tem que ter muita clareza, né? Porque às vezes a pessoa fica com aquela intenção, aquela ideia de que eu quero saber o que eu fui, quero saber o que eu fui, e na verdade foi uma pessoa desequilibrada, pode até ter sido príncipe, pode ter sido alguém importante, mas não quer dizer que foi alguém que vivia de acordo com a lei de Deus.
Que é isso que é importante nós entendermos. É importante nós verificarmos que o verdadeiro homem de bem, ele muitas vezes é anônimo, mas ele vive de acordo com a lei divina. E às vezes a pessoa que é famosa, que é inteligente, que é culta, que está nos primeiros lugares da sociedade, não tem essa possibilidade. Né? Então, às vezes, a pessoa tem uma série de erros, uma série de equívocos, e não adianta, para a lei divina, você ser famoso, ter um nome importante e ser uma pessoa afastada da lei de Deus. A gente vê aí na história quantos reis que na época eram extremamente famosos, né? Extremamente poderosos, mas eram pessoas horríveis, né? Calígula, Nero, né? Uma série de indivíduos, Tibério, uma série de companheiros, Herodes, uma série de companheiros que foram muito importantes a nível daquele momento histórico, mas eram pessoas totalmente desequilibradas, né? Eram pessoas que não tinham um parâmetro moral que prejudicava os seus súditos. Então, do que adianta? Então, continuando. É a passagem do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então é o dever que todos nós temos de trabalharmos de acordo com a lei de Deus, que ela é a mesma para todos. Deus, ele não coloca privilégios. Por isso que não existe esse entendimento daqueles seres que já nascem puros, são os anjos, né? Já nasce o anjo, de acordo com os irmãos que não creem na reencarnação, é aquele ser que já é criado puro, já é criado perfeito. Não existe isso. Deus, ele cria todos do mesmo modo, simples e ignorante. Caberá a cada um de nós caminhar mais rápido ou mais lentamente na direção da lei divina. Então nós precisamos estar antenados com a lei divina para caminharmos mais rapidamente ou menos rapidamente. E para isso, o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo são fundamentais para nos dar essa possibilidade. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo são as possibilidades que temos de pautarmos a nossa vida de acordo com a lei de Deus. Caso contrário, nos afastaremos, estaremos apartados da lei de Deus e estaremos em contradição com aquilo que Deus coloca para nós. E aí é quando nós desviamos do caminho reto, passamos pelos descaminhos, e aí somente com arrependimento, somente com muito trabalho, com muitas dores, né, que nós conseguiremos voltar ao caminho correto. Agora, as duas últimas passagens é do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações infelizes. Essa é a penúltima passagem. A outra, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. E ele ainda coloca, André Luiz ainda coloca uma passagem de Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 1, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Essa é uma passagem de Paulo. Bem, meus irmãos, então, reconhece o verdadeiro Espírito pelo esforço que estamos fazendo para vencermos as nossas más inclinações. Nós sabemos que não somos ainda espíritos puros, somos espíritos imperfeitos, somos pessoas ainda a caminho de uma renovação, sabemos alguma coisa do ponto de vista teórico, pregamos,
mas ainda não exemplificamos totalmente. Nosso grande problema é a falta de exemplificação, a falta de uma prática, de um testemunho evangélico eficiente. Nós não temos ainda essa condição. Nós ainda estamos, como falei para vocês, a maioria da humanidade ainda está naquele caminho da inteligência, da cultura, mas quando fala-se em moralidade, deixamos muito a desejar. Mesmo nós, que somos espíritas, ainda estamos nessa trajetória. Nós ainda não conseguimos colocar em prática aquilo que pregamos. Nós pregamos uma coisa, mas na hora da prática nós ainda não fazemos. Então, não podemos mais adiar essa oportunidade. Nós temos que começar a fazer o melhor que nós pudermos. Lógico que a gente sabe que ninguém vai virar espírito puro numa encarnação. Nós não vamos conseguir vencer todos os nossos percalços numa existência. Nós vamos precisar de muitas reencarnações, de muito tempo, para nós nos redimirmos. Mas não podemos mais perder tempo, não podemos mais adiar, deixar para outra encarnação. Tem que ser agora que temos que começar a essa renovação. E a caridade, não fora da caridade, não, a salvação, é o parâmetro maior da nossa existência. Porque que salvação é essa que os amigos espirituais se referem? Será que é ir para o céu? Não, a salvação é nós buscarmos a felicidade relativa através do trabalho no bem, através de nós colocarmos o amor em movimento. Então a gente fala muito em salvação, às vezes companheiros de outros segmentos religiosos, como se fosse simplesmente você ir para o céu e ficar lá e ter uma vida de ociosidade. A doutrina espírita nos fala que não é bem assim, né? A felicidade relativa, porque a felicidade absoluta somente os espíritos puros que a possuem. Então a felicidade relativa ela se dá quando nós procuramos amar a Deus e procuramos nos colocarmos à disposição dos nossos semelhantes de alguma maneira para ajudá-lo. Então a gente tem várias maneiras de fazer a caridade. Tem a caridade material e tem a caridade espiritual. A caridade material é aquela que você doa alguma coisa ao seu semelhante do ponto de vista material. Uma bolsa de alimento, um recurso financeiro que você repasse para alguém que está precisando. Agora, a caridade espiritual é aquela que você dá, que você fornece ao teu semelhante, utilizando a benevolência, a indulgência e o perdão incondicional. E esse tipo de caridade é mais difícil de fazer, porque a caridade material, você dá alguma coisa material, dá um dinheiro, dá um recurso e a pessoa segue seu caminho e você não precisa ficar convivendo com aquela pessoa. Agora, a caridade espiritual está baseada na convivência. Nós temos que conviver com aqueles que caminham ao nosso lado, temos que procurar ajudá-los, aceitá-los com as suas dificuldades, com os seus problemas. Então, nós não temos mais o direito de ignorarmos os nossos semelhantes. Então, para que encontremos a salvação, que não é ir para o céu, a salvação é nós estarmos em paz com a nossa consciência, com a certeza de que fizemos o melhor que pudermos, nós precisamos desse tipo de caridade. E ele fala, André Luiz coloca aqui a passagem de Paulo, né? Medita nessas coisas, quer dizer, nós precisamos constantemente meditarmos acerca do Espiritismo. Nós não podemos adiar mais essa situação em que nos encontramos de buscar algo para sermos melhores, para sermos felizes, para termos o reencontro com a lei divina. Por isso, daí a importância das nossas casas espíritas. As nossas casas espíritas são extremamente importantes para que nós possamos
estar em sintonia com a espiritualidade, em sintonia com Deus, Jesus e os amigos espirituais. Então, meus irmãos, que Jesus os abençoe. Até o próximo estudo.